Coloque a mão no coração, feche os seus olhos, vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus, meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença, como sempre, gratos ao Senhor pelo dia, pela oportunidade de mais uma vez estarmos em Tua casa, estarmos aqui reunidos em Teu nome. E quando, meu Deus, nos reunimos em Teu nome, ali o Senhor está. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor disse que ali estaria. Então nós cremos que a Tua presença é real nesse lugar, cremos que o Senhor está aqui, e cremos, meu Deus, que não somente está aqui, mas também está trabalhando, como nós acabamos de cantar. Nós cremos que o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Nós cremos que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus além de Ti, um Deus que trabalha por aquele que nele espera. E nós temos esperado pelo Senhor. O propósito terminou, mas os sonhos, os projetos são para o ano e permanecem vivos dentro de nós. Nós cremos, meu Pai, que uma semeadura foi feita e a colheita está por vir. O que ainda não foi vivido, tocado, será se permanecermos na fé, se nos mantermos no Senhor, no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Senhor, nós cremos que esse ano vai ser o melhor ano das nossas vidas até então, porque se olharmos para fora, o que não devemos fazer, mas, Senhor, as previsões são as piores, as notícias são terríveis, e tudo que nós temos que fazer é manter o nosso foco no Senhor. Esse pode ser o melhor tempo da nossa vida, se nós mantivermos o nosso olhar, o nosso foco no Senhor, na Sua palavra e em Suas promessas, que é o que importa, é o que realmente importa, o que a Tua palavra diz, o que cremos, não o que os nossos sentidos dizem, não o que as circunstâncias querem nos convencer. Nós estamos debaixo do Teu governo. Nós, meu Deus, não somos cidadãos terrenos. Estamos aqui de passagem. Estamos debaixo do Teu governo. E o Teu governo é um governo de paz. Aonde o Senhor governa, aonde o Senhor reina, tem vida, tem paz, tem prosperidade, tem crescimento, tem progresso. Por isso que nós vemos em toda a história o Teu povo estando sujeito ao Senhor, estando debaixo da Sua autoridade, sendo guiado pelo Senhor, pela Sua palavra, mesmo em tempos terríveis, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, aqueles que se colocavam debaixo da liderança do Senhor, do governo do Senhor, viviam a diferença, viviam resultados completamente diferentes. Então, meu Deus, ajuda o nosso povo a permanecer focado na coisa certa. Guarda das distrações, guarda, meu Pai, o Teu povo de parar para ver, para ouvir aquilo que vai contaminar, que vai enfraquecer a sua fé. Se nós só podemos vencer nesse mundo por intermédio da fé, Senhor, que é o que a Sua palavra diz, então que todos tenham cuidado de preservar a sua fé. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter essa atitude sábia, preventiva,
de proteger a nossa fé. Se é pela fé que nós vamos vencer nesse mundo, então nós devemos alimentá-la, protegê-la, guardá-la. Ajuda, meu Deus. Existe um combate, uma luta pela fé, uma batalha pela fé. Nos ajuda, meu Deus, com o passar do tempo, estarmos mais convictos, mais seguros, mais confiantes. Meu Deus, com o passar do tempo, mais certos de tudo aquilo que o Senhor tem dito. E não, meu Pai, o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas que com o passar do tempo, vai se enfraquecendo, vai morrendo na fé. Vai se perdendo, porque vai se distraindo, vai tirando o seu foco, o seu olhar do Senhor, vai se envolvendo com as circunstâncias e, consequentemente, cedendo aos sentimentos, às emoções negativas que mentem. Se tem uma coisa que o coração ele é enganoso, ele é mentiroso, e ele não pode, meu Deus, ser a base para as nossas ações e decisões, mas sim a sua palavra. Fala conosco nessa noite, conduz essa reunião. Nós estamos aqui para te buscar, para te invocar e para te ouvir. Então, dê direção ao teu povo e atenda, Senhor, o nosso clamor, as nossas orações. Meu Deus, venha ao nosso encontro, socorre, livra, abençoa, renova, fortalece, desperta, faça a tua obra aqui, Senhor. É o Senhor quem conhece as necessidades, a necessidade de cada coração. A reunião é sua, o povo é seu, e eu coloco tudo nas tuas mãos. O Senhor tem total liberdade para agir. Assume esse altar, conduza, dirija, e que ninguém saia da mesma forma. E eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, erros, falhas, palavras, pensamentos, tudo que fizemos ou não fizemos, deixamos de fazer, que possa ter entristecido o Senhor, para que nada impeça a manifestação do teu Espírito, do teu poder, da tua glória nesse lugar. Obrigado por tudo, obrigado por estarmos aqui, obrigado por esse privilégio, muito obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer ainda. Amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga: a unção de governo está sobre mim e eu já estou governando. Amém? Sentem-se, por gentileza. No domingo ainda nós líamos, Provérbios 18, 14, que eu vou ler novamente na versão NVI. Provérbios 18, 14, que diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então veja que, como nós falamos no domingo, o que limita o homem, o que impõe limites numa pessoa, não é a doença, não é a dificuldade, não são as circunstâncias, os problemas, mas o espírito deprimido. O espírito deprimido, quem o levantará? Ou seja, quando uma pessoa se entrega às circunstâncias, se entrega ao momento. Nós sempre falamos aqui, um momento é só o quê, gente? Um momento. Então, não defina a sua vida por um momento. Não se prenda
às circunstâncias, porque Deus também não está preso às circunstâncias. Ele não precisa, ele não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Muito pelo contrário, o caos, como nós já ouvimos, atrai o Espírito de Deus, atrai o poder de Deus. Então, muitas vezes ele vai nos levar, inclusive, até o caos. Como falamos durante todo o propósito, sempre o hino-chave desse propósito foi Ressuscita, que fala do Vale de Ossos Secos. E está lá, já no comecinho, que o Espírito do Senhor o levou a um vale de ossos secos. Não foi um demônio, não foi o diabo que levou Ezequiel ao vale de ossos secos, foi o Espírito do Senhor que o levou até aquele lugar. E o levou até aquele lugar para quê? Para, através da fé, mudar as circunstâncias, mudar aquela realidade, a realidade daquele vale, trazer vida ao que estava morto. Então, não tome a forma do problema. Você não tem que ser o resultado das suas circunstâncias. Não tem que tomar a forma do seu problema, do problema que você está enfrentando. Eu sempre lembro de José, que José, ele estava como escravo, depois esteve como presidiário, mas nunca agiu como escravo, nunca se portou como um presidiário. No momento, aquela era a sua condição, a sua realidade. Mas ele não agia como escravo, ele não se via como escravo. Ele não perdeu de vista o sonho que Deus deu a ele. Então, se ele fosse olhar para as suas circunstâncias, olhar para a sua trajetória sugeria, afirmava, gritava que ele estava cada vez mais distante do sonho. Porque Deus deu a ele um sonho de grandeza, de repente ele se vê sendo vendido como escravo pelos irmãos, indo para o Egito. Quando as coisas começam a melhorar na condição de escravo, ele vive mais um golpe, vai parar na prisão. Então, se ele fosse racionalizar, se prender às circunstâncias e ser guiado pela mente humana, natural, pela lógica, digamos assim, eu estou caminhando na direção contrária, eu estou na contramão do meu sonho. Deus me disse que eu seria grande e parece que eu só desço. Eu era escravo, agora eu sou presidiário, quer dizer, só estou descendo na vida e não subindo na vida. Mas nós conhecemos a história. Tinha algo fora de controle aqui? Não. Deus estava no controle. Ele estava sendo trabalhado e preparado por Deus para ocupar a mais alta posição no Egito, como veio ocupar. Acontece que a visão aguarda um tempo determinado. Então, quando Deus libera uma palavra, uma promessa, ela diz respeito a uma realidade já existente no seu futuro. Então, cada promessa, cada palavra que o Senhor libera e promessa que Ele faz, diz respeito a uma realidade do seu futuro. Tem data, tem hora para as coisas acontecerem. Deus é um Deus
organizado, ele não se atrasa, também não se antecipa, porque promoção antecipada não é bênção, né? Então ele nos prepara, ele vai preparando as pessoas para o momento da virada, da realização. Agora, se eu não aprender a confiar em Deus e a viver além das circunstâncias, e como ouvimos ontem, sonhar além das circunstâncias, Deus quer que você sonhe além das circunstâncias, que você viva além das circunstâncias, que você não se prenda a ela. Porque se você se prender às circunstâncias, focar o momento, focar, né, aquilo que você está vivendo, que muitas vezes é negativo, é ruim, é difícil, inevitavelmente você vai se abater, vai se entristecer, vai desanimar, vai se desiludir, vai perder a esperança. Então, todas as vezes que nós nos envolvemos com as circunstâncias, a nossa fé, ela é abalada, ela é enfraquecida. Já na oração inicial, eu fiz esse pedido, eu fiz essa oração, porque nós devemos viver pela fé, né? E só vamos prevalecer nesse mundo pela fé. É através da fé. Né? A vitória que vence o mundo, de acordo com o livro de João, 1 João, se não me engano, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se eu dependo da fé para ser um vencedor, né, para viver resultados diferentes, eu preciso preservar a minha fé, protegê-la. Eu não tenho controle do que ouço, do que vejo. Ou seja, tudo que eu parar para ver, para ouvir, vai entrar. E uma vez que entra, vai sair. E se eu preciso dar a resposta certa nas circunstâncias, no teste, no problema, para atrair o favor de Deus, nada mais sábio, prudente, do que deixar somente o que é certo, o que é bom entrar. Compreende isso ou não? O sobrenatural só vai acontecer na nossa vida quando, em meio às pressões, em meio às dificuldades, eu der a resposta certa. Eu ter atitude que agrada a Deus, que move Deus, que não são atitudes comuns. Se eu quero viver o sobrenatural, eu preciso ter atitudes sobrenaturais, atitudes incomuns, que só é possível pela fé. Então, as pessoas que entendem isso se tornam seletivas. Elas não vão parar para ouvir qualquer coisa, elas não vão se relacionar com qualquer pessoa. Jesus, quando foi realizar o milagre lá, foi curar a filha de Jairo, chegou lá, né, já estava morta. Primeiro que ele não levou todos os discípulos. E quando chegou lá e viu aquele alvoroço, e perguntou por que estavam chorando, e aí começaram a rir dele, ele fez o quê? Mandou que todos saíssem. Porque ali já deu para ver o nível das pessoas, né? Como podem estar chorando, lamentando, e de repente Jesus lida com a situação de forma espiritual, faz uma declaração de fé, a menina não está morta, mas dorme. Aí as pessoas que estavam em prantos começam a rir. Olha só que mudança, né? Drástica, do choro para o riso, e um riso de deboche, de incredulidade. Jesus mandou todo mundo sair, porque esse tipo de gente não vive a glória de Deus. Gente
emocional, gente que é dominada por sentimentos. Ora está chorando, ora está sorrindo, ora crê, ora não crê, ora está bem, ora está animado, ora está cheio de esperança. Aí acontece algo dá errado, a pessoa já murcha. Você não pode ser um pneu furado. Você vai ali, enche, roda um pouquinho, daqui a pouco já está murcho de novo. Entendeu? Por isso eu tenho que guardar a palavra no meu coração. Diga, eu preciso guardar a palavra no meu coração. Foi o que o José fez, ele guardou, ele se agarrou àquele sonho. Ele não perdeu de vista o sonho. N situações aconteceram, situações dramáticas, terríveis aconteceram. E você não vê ele murchando. Você não vê ele desacreditando do sonho, vivendo como se, isso foi coisa da minha cabeça, isso não vai acontecer. Não, você vê que ele estava ali como escravo e tinha ânimo para trabalhar, para entregar o seu melhor, tanto que não demorou, ele já passou a ser tratado de forma diferente, já ganhou destaque. Aí depois daquele golpe, daquela injustiça, que o levou a parar na prisão injustamente por algo que ele não cometeu. Você não vê ele entregue a uma revolta, ou uma depressão, a uma desilusão. José, ele tinha essa capacidade de viver além das circunstâncias, de olhar além das circunstâncias. Sabe, eu estou aqui, mas não é aqui que eu vou terminar. Jó, a mesma coisa. Uma das declarações mais lindas da palavra de Deus foi a declaração que ele fez. Eu sei que o meu Redentor vive e eu verei. Qual era o contexto? Como ele estava naquele momento? Quebrado, de todas as maneiras. De todas as maneiras. Tinha perdido tudo, perdido a saúde. O que sai desse homem? Eu sei que o meu Redentor vive e eu verei. Em outras palavras, eu não vou terminar assim. Esse não é o meu fim. Não acabou, não terminou. Eu sei que o meu Redentor vive e eu verei, e no fim ele se levantará. Quer dizer, ele vai agir. Isso vai mudar, isso não vai ficar assim. Então nós precisamos, também adquirir essa capacidade, tomar essa decisão de andar por fé, de não crer no que os nossos olhos estão vendo, porque essa é uma fé natural. Se você vai para Hebreus 11, está lá, fé é a certeza daquilo que eu espero, a prova daquilo que eu não vejo. Então, eu me agarrar ao invisível. Eu não estou vendo, eu não posso tocar, mas a minha fé diz que é real. A minha fé diz que isso existe. Não existe agora aqui nesse mundo físico, mas existe no mundo espiritual, existe dentro de mim. E se existe no mundo espiritual dentro de mim, é questão de tempo para existir nesse mundo físico. As coisas acontecem duas vezes. Primeiro dentro. Primeiro acontece no mundo espiritual. Uma palavra liberada, uma promessa é feita. Eu me agarro àquilo, eu creio naquilo. Eu me mantenho focado nessa promessa. Chega o tempo que ela se cumpre. Chega o tempo que ela se materializa. O problema é que as pessoas perdem de vista o que é importante. Se distraem. Nós falamos ontem da opressão que o povo de Israel sofria no Egito. Foi um tempo depois que José morreu, levantou-se um novo rei, que não se lembrava, não sabia quem era José, e olhou para o tamanho do povo e começou a oprimir o povo, a maltratar o povo, a pesar a vida do povo, a agir com astúcia, Vamos oprimir, vamos impor cargas pesadas sobre esse povo, porque eles não podem continuar crescendo. Então, oprimindo, dificultando, fazendo eles trabalharem mais. Eles não vão ter tempo para nada.
Essa é uma das estratégias do diabo. Ele quer você, sabe, envolvido com muitas vezes até com o trabalho, né? E não tendo tempo para sonhar, projetar, não tendo tempo para outras coisas. Ele quer você preso às circunstâncias. Então essa foi a ideia do faraó. Vamos oprimir o povo, vamos pesar a vida do povo, de tal forma que eles não tenham tempo para alimentar. E você vê que isso aumentou, isso se tornou ainda mais forte, essa atuação do mal, quando Moisés foi já para libertar o povo, né, para pedir que Faraó deixasse o povo ir. E o Faraó disse: quem é o Senhor para que eu obedeça a ele? Quem é o Senhor? E já de cara, aumentou a carga de trabalho. Por quê? Porque o objetivo era não deixar o povo sequer se imaginar livre. Então, o faraó trabalhou para isso, para pesar de tal maneira, ocupar o povo de tal maneira com o trabalho, que eles não ficassem alimentando aquele sonho, alimentando aquela promessa. Então, o diabo quer você envolvido com as circunstâncias. E a opressão que tinha como objetivo enfraquecer, surtiu que efeito? Que efeito surtiu essa opressão? Como nós lemos ainda ontem. Está aqui, no Êxodo capítulo 1, versículo 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Esse é um versículo que você tem que ter, grifado na sua Bíblia, se for o caso até colocar em um quadro, em alguma parede, onde você consiga visualizar facilmente, porque essa é uma ideia errada que muita gente tem. Por conta disso, não dá para fazer isso. Por conta desse problema, não dá para avançar. Esse versículo mostra o contrário, prova o contrário. O povo cresceu, o povo se tornou mais forte no pior momento, no tempo mais difícil. Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Então, o tiro saiu pela culatra. Se era para enfraquecer, fortaleceu. Se era para impedir o crescimento, o efeito foi o contrário. O povo cresceu ainda mais. Então, em toda a história você vai ver isso. Que em tempos difíceis são tempos oportunos para vivermos a glória de Deus. Foi no tempo de crise que Isaac plantou e colheu 100 vezes mais. Foi em tempos difíceis que coisas grandiosas aconteceram. Coisas extraordinárias aconteceram. Então, não reclame da dificuldade, não reclame dos tempos difíceis, não culpe o tempo difícil que está acontecendo no mundo, na sua vida, talvez pelos seus fracassos. Porque o que limita uma pessoa, volto a dizer, não é o que acontece fora. O que impede uma pessoa de avançar, de crescer, é o seu espírito. É o que está dentro dela. Então, se o espírito está deprimido, ou seja, se já houve uma entrega, um conformismo, uma derrota interna, vai ter derrota na vida. Se eu sofro uma derrota na mente, eu sofro uma derrota na vida. Mas se dentro de mim eu acredito que a despeito de tudo, Deus é comigo, a diferença vai existir. Se eu dentro de mim acredito que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, quer dizer, o meu resultado vai ser diferente, assim será.
Essa é uma máxima bíblica. Seja feito conforme a sua fé. Você vai ter o que você acredita. Então, nesse contexto aqui, ó, de opressão, de escravidão, de trabalho, de tarefas pesadas, Anrão e Joquebede tiveram 3 filhos: Arão, Moisés e Miriam. Agora, se eu continuar lendo o texto, você vai ver que Moisés já nasceu debaixo de um decreto de morte, para impedir que o povo continuasse crescendo. Faraó decretou que todos os meninos hebreus, ao nascer, já deveriam ser lançados no Nilo. Então, se já havia esse decreto, racionalmente, né, logicamente, pensando logicamente, não era uma boa ideia ter filhos, gerar filhos. Né? Eu vou gerar um filho com o risco de ser menino, e aí eu vou ter que ver o meu filho sendo jogado no Nilo, aos crocodilos. Então, se você for pensar de forma natural, não, melhor, né? Esse não é o momento. Esse não é um momento propício para ter filhos, para constituir família, para casar. E essa é uma mentalidade que deve ser rejeitada, que não pode ser aderida pelo povo de Deus. Ao contrário, tempos difíceis são tempos oportunos. É quando nós temos que ousar, que arriscar. É o momento oportuno para vivermos a glória de Deus. E não pararmos, cruzarmos os braços, recuarmos, desistirmos. Quantas pessoas que depois das eleições abriram mão de sonhos, já pensaram em mudar do país, já fizeram planos de derrota, já desistiram de projetos, como se Deus estivesse preso às circunstâncias. Você pode estar preso, não deveria, mas Deus não está, nunca esteve. Nunca esteve. O povo de Deus aqui, ó, cresceu em tempos difíceis, se fortaleceu em tempos difíceis. Esse casal teve filhos num tempo, né, nada apropriado para se ter filhos. Joquebede escondeu Moisés enquanto pôde. Quando não conseguiu mais se esconder, olha a fé que essa mulher teve. Fez um cesto de junco, untou com piche, com betume, piche, vedou, e colocou aonde? No Nilo, aonde as crianças eram jogadas para morrerem afogadas ou devoradas pelos crocodilos. A Joquebede colocou o seu filho num cesto e colocou justamente no Nilo. Por quê? Porque ela creu que com ela seria diferente. Na vida dela seria diferente. Aonde a morte tem prevalecido, a vida vai prevalecer. Todos morreram, mas o meu vai viver. Ela creu diferente, ela teve um resultado diferente. E olha, a maneira como Deus trabalhou aqui, é impossível, é inegável a ação de Deus em cada detalhe. Como Deus cuidou de tudo, como Deus trabalhou. A começar pelas parteiras que não temeram o decreto do rei, temeram a Deus e deixaram os meninos nascerem. Ora, se Faraó já havia decretado que bebês fossem sacrificados,
O que ele não poderia fazer com aquelas parteiras que desobedeceram a ordem dele? Elas podiam serem sentenciadas à morte, mas elas temeram a Deus, não temeram o decreto, a ordem do faraó, temeram a Deus, confiaram em Deus. O que aconteceu? Deus foi bondoso, elas constituíram família, Deus foi bondoso com elas. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Quer dizer, era para terem sido sentenciadas à morte, por terem ido contra uma ordem direta do faraó. Ele não poupava bebês, ia poupar essas parteiras, para mostrar que Deus nunca perde o controle, Ele sempre está no controle, Ele tem o controle de tudo. Então vale a pena você temer a Deus, arriscar tudo em Deus. Na verdade, quem teme a Deus não teme a nada. Mas quem não teme a Deus, como diz a Bíblia, age igual ímpio, que foge, embora ninguém o persiga. Qualquer coisa já está deixando ele desesperado e fazendo ele fugir e desistir e abrir mão. É assim que o ímpio age. Mas o justo não. O que teme a Deus, não. Ele confia, ele enfrenta, ele arrisca, ele ousa, ele resiste. E aí você vai ver, Deus, em cada detalhe, a mãe coloca o menino no cesto, coloca no Nilo, a irmã acompanhando à distância, fica observando o que ia acontecer. Naquele dia, a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto as suas servas andavam na margem do rio. Aí viram o cesto, ouviram o menino chorar. Quando abriu, viu que era um menino hebreu. E aí uma parte que me toca, que mexe comigo também. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. E olha só, ficou com pena dele. A filha do faraó ficou com pena. Agora, que razão ela tinha para ter pena desse menino hebreu? Que razão ela tinha? Era um bebê, mas ela estava longe desta realidade, sabe? Ela não tinha nada a ver com aquele povo. O seu pai, o faraó, tinha aversão a esse povo e com certeza transferiu, porque pais dão identidade aos filhos, pais transferem seu espírito aos seus filhos. Então eu vejo que Deus aqui, porque Deus faz isso, Deus toca os corações, Deus move os corações, Deus esperta corações. Nós vamos ver muito isso. Deus, para favorecer o próprio povo de Israel na saída do Egito, eles foram pedir ouro, prata, e a Bíblia diz que Deus concedeu uma disposição favorável no coração dos egípcios, que tudo o que os hebreus pediram, eles deram. E dessa forma desapossaram os egípcios. Saíram, não de mãos vazias, não, mas saíram ressarcidos por todos aqueles anos de escravidão. Foi como se Deus estivesse ali restituindo, ressarcindo eles. Porque tudo que eles pediam, os egípcios entregavam. Por quê? Porque Deus concedeu essa disposição. Então Deus despertou o coração do Ciro para financiar o retorno do povo, a reconstrução de Jerusalém, e era um rei ímpio. Então Deus move corações. Deus tem o controle de tudo. Essa mulher não tinha por que ter pena, mas Deus colocou um sentimento de compaixão.
Ela podia parar e pensar, mas meu pai vai ser contra. O meu pai não vai permitir, meu pai já mandou matar todos os bebês do sexo masculino. Se eu chegar com essa criança lá, ele vai surtar, né? Pois aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. De todos os bebês que nasceram lá, nessa época, justamente o libertador cresceu debaixo do nariz do faraó. Ele matando dezenas, centenas, milhares de bebês, não conseguiu tirar a vida daquele que mais tarde seria o libertador. Então Deus tem o controle de tudo. E é impressionante como Deus resolveu também os problemas dessa família de uma vez só. Né? Por que ela colocou no Nilo? Porque não tinha como esconder mais. Né? Se fosse pego, seria jogado no Nilo, seria morto. Então não tinha mais como segurar. Mas quando a filha do faraó encontra, a irmã já está ali, sugere que uma mulher hebreia pudesse amamentar. Ela vai em busca da mãe, da própria mãe, né? E, por fim, a filha do faraó paga para a própria mãe amamentar, criar o seu próprio filho, entendeu? Com a proteção dela, com a proteção dos egípcios. Quer dizer, nenhum egípcio podia se meter com aquela família. E ela ainda estava sendo paga para amamentar o próprio filho, tendo o tempo que ela precisava para incutir no coração do seu filho os princípios, os valores corretos, a fé, porque ia chegar o momento em que ele iria para o palácio, que ela entregaria Moisés. E quando esse momento chegou, já estava lá enraizado dentro dele. Enraizado os valores, os princípios. Tanto que mais tarde, já adulto, ele toma aquela decisão de deixar, né, ele se recusou, lá em Hebreus diz, ser chamado filho da filha de Faraó e desfrutar dos prazeres que o Egito oferecia e preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Quer dizer, ele abriu mão de algo, né, considerado que o Egito na época era a nação mais poderosa, o que havia de melhor estava lá, né? Foi educado no melhor lugar, né? A ciência do Egito era considerada a mais avançada, então não tinha, humanamente falando, um lugar melhor para se viver. E ele abriu mão daquilo, porque entendeu que tinha um chamado, tinha um propósito. Que aquilo não era para ele. Ele sacrificou, ele arriscou tudo para ser o libertador de Israel, para ser esse instrumento nas mãos de Deus, que libertou aquela nação, que conduziu até a terra prometida, que liderou um povo no deserto, milhões de pessoas, e a sua liderança é estudada até os dias de hoje, né? Deixou esse legado de liderança, que é estudado, é usado, a liderança dele é usada até hoje por muitos treinadores. Então, o ponto aqui, o que eu quero mostrar para você, é que Deus não está preso a nada, Deus não precisa de situações favoráveis, Ele tem o controle de tudo, Ele é o Senhor das circunstâncias, Ele está além das circunstâncias, Ele está nas circunstâncias, Ele age nas circunstâncias. E Ele espera que, como esse casal
né, também decidiu viver além das circunstâncias. Não se prendeu, não ficou ali racionalizando, isso não é o momento de nós termos filhos. Eu creio, inclusive, que ela, né, agarrada a uma promessa, porque o Senhor já havia dito, lá para Abraão o Senhor já havia dito, que o povo seria escravo, mas que Deus levantaria um libertador, tiraria o seu povo e tal. O José, quando morreu, fez o povo jurar que levaria os seus ossos. Então havia uma promessa. E eu creio que agarrado a essa promessa, inclusive, Joquebede, Anrão pensou, bom, nós estamos debaixo de um jugo terrível, sendo oprimidos, sendo escravizados, correndo riscos, mas tem uma promessa. Tem uma promessa de libertação. Deus vai levantar alguém, e por que não? Por que não pode ser o meu filho? Então, olha a cabeça, todo mundo talvez, quantos que talvez deixaram de ter filhos nessa época, porque não queriam viver, né, essa tragédia, essa dor, que já pensando no pior, opa, nem vou sonhar. Porque tem gente que é assim, tem gente que hoje está frustrado, terrivelmente frustrado, porque está tentando se proteger de uma frustração. Eu nem vou sonhar, nem vou projetar, nem vou esperar isso, porque se não acontecer, pelo menos eu não fico, né, frustrado, decepcionado. Já está frustrado. Porque uma vez que você abre mão de sonhos, os sonhos nos mantêm vivos. E Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa insensível a Deus. Porque Deus opera o querer e o realizar. Nós temos ouvido Deus falar, você tem permissão para sonhar alto. Deus quer você sonhando alto. Você não pode, agora que o propósito acabou, deixar de se envolver com os seus sonhos, deixar de se envolver com os seus projetos e começar a se envolver com aquilo que é irrelevante. Uma palavra como essa não vem por acaso. Logo na segunda-feira, logo após o término dos meus projetos de conquistas, Deus vem com essa palavra. Sonhe além das circunstâncias, né? Uma palavra que vem para chamar a nossa atenção, atrair o nosso olhar, o nosso foco, aquilo que realmente importa. Deus, palavra, promessa, sonhos. Essa família não parou de sonhar, não parou de viver. Debaixo de um jugo terrível, as pessoas se casavam, se amavam, geravam filhos, a vida seguiu, nada parou. E essa família em especial, eu acredito que pensou, bom, Deus tem que levantar um libertador, por que não um filho meu? E não agiu com covardia. Olha a situação, olha o decreto, agora não é o momento para termos filhos. Não. Ela teve 3, por sinal, que foram lideranças poderosas, impactantes na nação. Então, olhe para Deus, como diz lá em Hebreus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Seu olhar tem que estar em Jesus. Aqui em Coríntios, diz assim, 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, quer dizer, são passageiros, o momento é só momento, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, vamos repetir, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso é decisão. Assim fixamos, quer dizer, eu decido
no que é que eu vou me concentrar. Eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para o decreto, eu vou olhar para as mortes, para os inúmeros bebês que estão sendo mortos, eu vou olhar para essas famílias que estão, né, vivendo dores terríveis, para esses pais que estão tendo seus filhos jogados no Nilo, e vou abrir mão de um sonho? Vou me basear no que os meus olhos naturais estão vendo? Ou vou me basear na palavra, vou me concentrar no que Deus falou, no que Deus prometeu? Coloque-se no lugar dessa família. Entra na história. Entra na história. Né? Hoje eu fui deixar meu filho na escola. Né? Ele está se adaptando agora. E já reconhecendo, né, o ambiente, então ele já chega, ele já sabe que ele vai ser deixado, né? Então já começa a chorar já no início, né? Sabe que vai ser deixado. Eu confesso que eu saí de lá hoje com o coração partido, porque, né, chorando, chamando, né? Eu fico imaginando a dor da Joquebede, mas ao mesmo tempo a confiança dela. Ela não deixou o filho dela na escola para voltar e buscar daqui a pouquinho. Meu coração já ficou doído, só deixar o menino lá chorando. A Joquebede deixou o filho dela num cesto, no Nilo, onde havia crocodilos. E a Bíblia fala, inclusive, que ela deixou o cesto entre os juncos, né, à margem do Nilo. Aí a menina, a irmã do menino, a Miriam, é que ficou observando. Porque eu imagino que ela deixou e, Senhor, está nas suas mãos. Não há mais nada que eu possa fazer senão confiar que o Senhor vai cuidar. Que o Senhor vai cuidar. Imagina como estava. Foi fácil para ela? Não foi fácil. Mas ela decidiu crer. Ela decidiu confiar. Ela decidiu. Então hoje essa situação me fez pensar o quanto foi desafiador aqui. Eu deixar o menino na escola, sendo que ia buscar dentro de algumas horas, já doeu, imagina ela, né? Porque as circunstâncias diziam que ela nunca mais ia ver aquele menino, concorda comigo? As circunstâncias diziam que o filho dela seria devorado ou morreria afogado. Era o que as circunstâncias diziam. Mas não foi no que ela acreditou. Não foi nisso que ela pensou, acreditou. Ela creu que algo ia acontecer. Deus ia cuidar. Deus ia agir. E Deus agiu de uma forma linda. Isso não passou pela cabeça dela. Impossível ela ter imaginado, né, esse resultado aqui. Impossível, vou deixar lá, sabe, a filha do faraó vai encontrar, vai ter pena, vai procurar saber quem é a mãe. Não tem como, sabe, não tem como isso ter passado pela cabeça dela. Ela confiou e Deus foi perfeito. Foi perfeito. Você não encontra aqui uma direção da mãe para Miriam, olha, observa, vê o que vai acontecer. Não, foi iniciativa da Miriam. Você vê Deus trabalhando, usando a Miriam aqui, que era uma menina ainda, para acompanhar, para ver tal. Né? E depois, a coragem dela, porque quando ela viu que o irmão foi encontrado, né, pela filha do faraó, ela podia, sendo uma menina, podia ter se intimidado ali. E ela teve a iniciativa, né, de perguntar, de se apresentar e perguntar. Ó, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó. Que você vê coragem. Porque ela foi lidar com alguém que supostamente odiava o seu povo. Odiava. Ela teve coragem.
Ela perguntou: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Deu a ideia, né? Já sugeriu ali o que ela devia fazer. Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, que não sabia que era mãe: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. Vamos lembrar que o povo estava debaixo de trabalho pesado, trabalho escravo. Quer dizer, faltava dinheiro, mas agora não faltava mais. Deus resolveu tudo de uma só vez. Havia uma tensão, tinha que esconder o menino, guardas passando, e o menino, se ele chorasse, né, podia, né, encontrar. Então havia toda uma tensão. Agora o menino podia chorar, que nenhum guarda ia lá incomodar, nenhum oficial egípcio ia lá bater na porta. Tem menino aí? Tem, eu tenho aqui a carta branca para, né, cuidar, sem qualquer intervenção, porque a filha do faraó está me pagando, inclusive, para eu cuidar dessa criança. Resolveu tudo, problema financeiro, problema emocional, acabou aquela tensão, ela pôde criar, ela pôde desfrutar. Se outras mães, né, estavam ali escondendo também, né, o seu filho, não estava escondendo com aquela, né, não estava vivendo aquela paz que agora Joquebede estava vivendo. Porque ela creu, porque ela confiou. Amém, gente? Então, não se prenda às circunstâncias. Fixa, coloca para mim novamente. Fixa o teu olhar naquilo que você não vê. Porque o que você vê é passageiro. O que você vê é transitório, mas o que você não vê é eterno. Você decide no que você vai se concentrar. Se você começar a olhar para as circunstâncias, você vai desanimar, né? E esse texto começa dizendo exatamente isso. Por isso não desanimamos. Qual o segredo para não desanimar, não perder a esperança, não se entregar às circunstâncias? Qual o segredo? Coloca lá de novo 16. Por isso não desanimamos. Porque, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente somos renovados dia após dia. E como é que nós somos renovados? Pela palavra. Se todos os dias você meditar na palavra, todos os dias você falar a palavra, todos os dias você se alimentar da palavra, você jamais vai perder a esperança. Jamais vai se ver deprimido, depressivo, desacreditado, porque a palavra está cheia de fé. Cheia de fé. Dela procede bom ânimo e perseverança, diz a Bíblia. Então, as pessoas que se entregam às circunstâncias e culpam as circunstâncias pelo seu estado emocional, pela sua tristeza, sua amargura, sua desesperança, está cometendo um equívoco. Não é as circunstâncias que está causando isso, mas é a falta do alimento certo, dessa renovação que deve ser diária. É quando você perde de vista o que importa. O que importa? A palavra, a promessa, o sonho. Tira o foco do problema e foca no seu sonho. Para de ouvir e de ver o que não alimenta a sua fé e vai alimentar a sua fé. Muito cuidado, porque nós terminamos o propósito domingo e nós já vemos, né, que é como se não houvesse mais a necessidade de buscar, de estar no templo assiduamente. Muito cuidado, porque você não pode deixar de se envolver com Deus, com a palavra, com o sonho, engavetar o projeto. Por que nós pedimos uma cópia e não a pastinha original? Porque você mantém a pasta com você. Inclusive, em cada reunião, se você quiser levantar e apresentar, são projetos para o ano. Mantenha-se envolvido com os seus sonhos, mantenha-se envolvido com os seus projetos, mantenha-se envolvido com aquilo que realmente importa.
E o que importa não é o momento, não são as circunstâncias, não é o que aconteceu, é o que você acredita, é como você reage, é no que você acredita que importa. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Tome a decisão aqui. Que você vai fixar os seus olhos naquilo que você ainda não pode ver com seus olhos naturais. Ou seja, você vai olhar além das circunstâncias. Você vai enxergar pela fé o invisível. Você vai se concentrar naquilo que te dá esperança. Você vai ser prudente em relação à sua fé. Tem gente que ainda não tomou essa decisão. Tem gente que vive atrás de notícias, de informações irrelevantes. Eu dizia agora mesmo para uma pessoa, você não precisa passar adiante essa informação, e nem a pessoa que está buscando essa informação deveria estar buscando, porque que diferença vai fazer? Tem coisas que quando entra só pesa, perturba, incomoda, tira a paz. Tem gente que quando recebe um diagnóstico, ele vai para o Google pesquisar sobre aquela doença. Eu já vi, a minha própria esposa já fez isso já. De estar com uma dor e pesquisar, e encontra lá até a possibilidade de ser um câncer. Vai ver, não é nada daquilo. Mas você vê que você pode chegar num resultado ali devastador. Então, se todas as pessoas fizessem como Jesus, quando a notícia da doença de Lázaro chegou para ele já disse, é para a glória de Deus. Isso não acabará em morte, é para a glória de Deus. Se as pessoas já de cara se voltassem para Deus, se voltassem para a palavra, se agarrassem à palavra, declarassem a palavra, teria outro resultado. Mas muitos vão atrás do que não precisa, vai investigar tudo sobre a doença, quando deveria investigar tudo sobre cura, sobre libertação, fazer um levantamento na palavra, de todos os milagres, curas, libertações que aconteceram. Que aí eu vou atrás, vou no Google pesquisar sobre a doença, e eu vejo os casos de pessoas que morreram não sei do que. Aquilo vai entrando. Aquilo vai entrando. Aí eu vejo que pela medicina não tem jeito, não tem cura, então eu vou aceitando, eu vou me conformando. Mas se eu vou para a Bíblia, eu vejo N situações que a medicina da época não pôde fazer nada e nem a de hoje poderia fazer. Mas Jesus fez. Tem vários casos aqui que a medicina da época não pôde ajudar e nem a de hoje, que já está muito mais avançada, poderia fazer alguma coisa. Mas a fé em Jesus fez. A fé em Jesus mudou. Sabe o que é lamentável muitas vezes? Ver o desprezo pela palavra. O desprezo. Porque há um desprezo. Se uma pessoa dá mais importância, peso, segue à risca a orientação de um homem que estudou, que está falando o que sabe, do conhecimento humano, mas não é capaz de seguir à risca as orientações da palavra de Deus,
É lamentável isso. O justo que deveria caminhar por fé depende mais do natural, depende mais de recursos naturais do que da fé. Então Deus não mudou. Ele é o mesmo. Mas a fé de muita gente mudou. A fé de muitas pessoas mudaram. É como o Senhor disse para os Gálatas, né? Vocês corriam bem. Quem os enfeitiçou? Quem os fez mudar de ideia? Começaram pelo Espírito, agora vão terminar na carne? Tem gente que já viveu a glória de Deus, já viveu o poder de Deus, quando agiu a fé, e agora tem dependido do natural. Onde foi que você se perdeu? Deixou de crer, deixou de acreditar? A palavra é: lembra onde você caiu. Lembra onde foi que você caiu, onde foi que você se perdeu, e volta. Deus é o mesmo. O Senhor nos ensina a fazer aquela oração: faz de novo, Senhor. Por quê? Porque Ele faz de novo. Ele não mudou. Se Ele fez no passado, Ele faz de novo. Ignore os diagnósticos, as sentenças que você recebeu. Ignore o seu contexto atual e se agarre ao seu sonho. Como você imagina a sua vida? Como você imagina a sua vida, a sua família, a sua saúde? Não vou nem dizer daqui 5 anos, até o final desse ano. Onde você se vê? Que tipo de vida deseja estar vivendo? Foca nisso. Porque tudo que você foca expande. Enxerga isso. Se concentra nisso. Declara isso. Profetiza isso. Dê passos de fé em direção a isso. Ah, mas eu não tenho a menor possibilidade, a menor condição. Eu sonho com uma casa, eu sonho com um apartamento, eu sonho com um carro, eu sonho com tal coisa. Mas a minha realidade hoje, pois é, José era escravo, depois foi presidiário, mas a cabeça dele estava firmada naquele sonho, que ele seria grande, que o sol, a lua, as estrelas iriam se curvar diante dele. Ele nunca abriu mão daquele sonho. Então, em nome de Jesus, amplie a sua visão. Decida hoje, agora, tirar o foco definitivamente das circunstâncias, dos problemas, das limitações, e se concentra naquilo que Deus colocou no seu coração. Porque os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Ele tem um fim glorioso. Ele tem planos altos, projetos grandiosos e um fim glorioso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento, pedindo que essa palavra esteja despertando os corações, alimentando, meu Pai, a fé, o sonho, renovando a esperança. Porque por pior que seja, meu Deus, o momento, as circunstâncias, certamente passa longe desse contexto em que esse casal gerou filhos.
Anrão e Joquebede tiveram filhos, meu Deus, numa situação de escravidão, debaixo de decreto de morte. Ninguém está vivendo algo semelhante, em circunstâncias tão desafiadoras, tão difíceis. E eles não deixaram de sonhar, eles não abriram mão da promessa, creram, inclusive, que seus filhos fariam parte desse projeto de libertação do povo. Oh meu Deus, quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia, mais numeroso se tornava, mais forte e mais temido era. Isso é para mostrar que nada tem o poder de nos parar. O que nos limita, meu Deus, é uma fé natural, um espírito deprimido. É isso que limita o homem. Uma mentalidade não renovada, um espírito não renovado. Mas eu creio, meu Deus, que mentes estão sendo renovadas, espíritos estão sendo renovados. Eu creio, meu Pai, que essa pessoa está deixando a palavra entrar e ela está tirando o foco dela, o olhar dela, daquilo que não é importante e colocando naquilo que realmente importa. E ela vai sair daqui, meu Deus, completamente diferente, cheia de sonhos, cheia de expectativas, sorrindo para o futuro, porque o Senhor está no nosso futuro. Que ela acredite nisso, meu Pai, de todo o coração, que ela declare isso, que o Senhor está no futuro dela, porque o Senhor está. O Senhor está. Enche o teu povo de esperança. E que toda tristeza, desilusão, todo abatimento, toda apatia espiritual, toda força demoníaca que quer agora cegar pessoas e envolvê-las nas circunstâncias, minando assim a fé, matando assim os sonhos, eu repreendo agora. Eu repreendo essa força demoníaca que quer desacreditar pessoas, que quer roubar a visão. Meu Deus, passa do teu sangue sobre as mentes, sobre os corações. Queima nesse momento, meu Deus, todo espírito do desânimo, da incredulidade, da desesperança. Ah, meu Deus, talvez situações aconteceram para ferir, para entristecer, para, meu Deus, desanimar essa pessoa. Mas eu peço agora, meu Deus, levanta o teu povo com força, ajuda, meu Deus, o teu povo a se manter focado no Senhor, e que essas forças demoníacas sejam subjugadas agora, que nada tem o poder de parar essa pessoa, que nada, meu Deus, tem o poder de cegá-la, meu Pai. Que ela tenha certeza no seu espírito que a visão aguarda um tempo oportuno, um plantio foi feito, e tudo que ela tem que fazer é continuar plantando, continuar semeando, talvez com mais força ainda, porque no Senhor nós avançamos, nós crescemos, nós progredimos, não retrocedemos. Nós temos que ser como o cego Bartimeu, que quando sofreu uma pressão para calar, ceder, desistir, gritou ainda mais, colocou mais força. É isso que nós temos que fazer.
colocar mais força, porque o reino de Deus é ganhar força. Meu Deus, que ela não se entregue aos sentimentos, aos pensamentos incrédulos, miseráveis, mas se agarre firmemente à sua fé. E eu tenho certeza que ela vai ser ricamente recompensada. Ninguém que espera pelo Senhor perde por esperar. Ao contrário, a qualquer momento será surpreendido com glória, com poder, com mover sobrenatural. Meu Deus, eu fico imaginando a emoção de Joquebede ao ser chamada pela filha do faraó e ter o aval ali, ter a liberação para amamentar, criar, educar o próprio filho, ainda sendo paga por ela, ainda recebendo. Aquela mulher que momentos antes estava com o coração em pedaços, mas que decidiu crer, confiar. Não demorou, foi surpreendida. Foi surpreendida com um resultado inimaginável. O Senhor resolveu tudo de uma vez. E eu declaro que o mesmo acontecerá na vida daqueles que estão olhando para o Senhor, confiando no Senhor. Situações N serão resolvidas de uma só vez. Eu declaro um mover tão surpreendente que vai resolver tudo de uma vez. Na vida desses que têm olhado para o Senhor, têm olhado para o alto, para o autor e consumador da sua fé, têm fixado os seus olhos no Senhor, no invisível, na promessa. Que essa pessoa viva a tua glória, testemunhe a tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, sustenta, fortalece, que saia daqui, Senhor, um povo renovado. Eu abençoo cada um nesse momento, eu concordo com as vitórias. Eu ligo as vitórias na terra para ser ligada nos céus. E eu declaro, meu Deus, que essa pessoa vai viver coisas incríveis, porque ela tem colocado a sua esperança no Senhor. E há um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Sim, eu sei que o Senhor está trabalhando para o nosso bem. E eu sei que nós seremos surpreendidos com um mover sobrenatural. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, por essa reunião, por essa mensagem, por essa palavra que vem, que nos anima, que nos levanta, que nos encoraja. E eu sei que nós saímos daqui exatamente assim, encorajados, convictos, seguros, certos de que a qualquer momento o Senhor vai solucionar tudo de uma vez. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, nós chamamos. Amém, amém.